Se você quer aprender um idioma em 2026, precisa saber de algumas verdades e alguns princípios para começar o ano com o pé direito. Hoje eu vou mudar a tua mentalidade sobre idiomas e sobre fluência para que tu consiga aprender uma outra língua em 2026 de graça e se divertindo. Para quem é novo aqui no canal, eu me chamo João Felipe, sou estudante apaixonado por idiomas e eu te ajudo a chegar na fluência em menos tempo de uma forma mais divertida, usando os métodos dos maiores poliglotas do planeta. Eu já vou te adiantar que o que eu vou te falar aqui é bem contra-intuitivo e muita gente não segue, e é por isso que fracassam em aprender outros idiomas. Mas eu te garanto que se tu aplicar exatamente o que eu te falar aqui, tu vai conseguir aprender qualquer língua e chegar na fluência em menos tempo. Ponto número 1, esqueça a fluência. A gente já vai começar aqui dessa forma, porque tu não vai ficar fluente em um ano. É quase impossível, tu teria que estar aprendendo um idioma que é muito similar ao teu nativo. Por exemplo, se tu é brasileiro, tu teria que estar aprendendo um espanhol, tu já tem que ter experiência em aprender idiomas e tu vai ter que fazer muita imersão para conseguir aprender em um ano. Então é muito, muito pouco provável. Então simplesmente esquece a fluência em um ano. Se tu vai começar um idioma em 2026, não pensa que até o final de 2026 tu tem que estar fluente. Teu objetivo qual que tem que ser, então? Melhorar todos os dias. É exatamente isso que eu fiz para aprender inglês e adivinha, eu tenho fluência em inglês, tendo esquecido a fluência. Eu foquei em melhorar um pouco todos os dias. Então, hoje eu tenho que estar melhor do que eu estava ontem, ou seja, aprender mais palavras, estar entendendo um pouco melhor. Com essa melhora constante todos os dias, tu vai esquecer ali da fluência e aí quando tu percebe, caramba, já sei falar, já sei ouvir, consigo ver série, consigo ver filme. Depois desse ponto super contra-intuitivo, vamos para o nosso ponto número 2. De início, não estude gramática, conversação, nem escrita. Se tu tá começando um novo idioma agora, tu vai começar em 2026, tu não precisa ver nenhuma dessas três questões de início. Escrita e fala é algo que entra mais depois, mas quando tu já tá avançado, tu já tem um vocabulário, tu já tá entendendo o idioma, aí tu começa a praticar. E gramática, como eu sempre falo, ficar ali memorizando, fazendo exercício, lendo muito sobre gramática não é muito útil, porque tu simplesmente esquece essas informações e tu não usa elas. Tu decorar uma regra de gramática é muito difícil tu lembrar na hora que tu tá falando, por exemplo. Então o que que tu pode fazer? Quando tu tem alguma dúvida de gramática, tu tá lendo, por exemplo, tu percebe uma estrutura que tu não conhece muito bem ou que é um pouco estranha, tu pesquisa aquela estrutura, põe, por exemplo, no ChatGPT e tenta entender um pouquinho mais a fundo. Só que é mais para tu ter uma consciência que aquilo existe, para quando tu estiver fazendo de novo a tua imersão, a tua leitura, e aparecer a mesma estrutura de uma forma ali diferente, com outras palavras, tu vai entender, agora é aquilo que eu pesquisei antes. Só que tu não precisa ficar tentando nomear a regra ou tentar memorizar. É mais realmente para ter a consciência. Então, tem a dúvida ali da gramática, pesquisa rapidinho, não tenta memorizar e segue com a tua imersão, que assim tu vai adquirindo a gramática de uma forma mais natural, sem parar para estudar gramática. E daí escrita e fala realmente entra mais para o futuro. Primeiro tu tem que ter o idioma dentro de ti para tu poder falar, para tu poder escrever. Se essa dica já te deu aí uma luz de como aprender um idioma em 2026, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Mas agora a gente vai para uma outra dica muito, muito importante. Pule o básico. Poliglotas como o Gabriel Silva e o Steve Kaufmann falam disso o tempo todo e é bem simples de entender na verdade. Pular o básico por quê? O básico do idioma, basicamente, são aquelas palavras mais frequentes, que são o tempo inteiro usadas ali em todos os contextos, todas as conversas, elas são usadas o tempo inteiro. Por exemplo, no português, por, a, o, de, para. Eu uso essas palavras o tempo inteiro, muitas das frases que eu estou falando. Então, se a gente pensar assim, vamos dominar o básico, não faz sentido, porque o básico ele é tão usado, ele é tão frequente que a gente adquire ele de qualquer forma. Se tu focar em aprender o básico, tu vai estar perdendo tempo porque tu precisa da outra parte. Tu precisa do que é menos frequente para tu realmente ser fluente no idioma. Se tu tá vendo um filme, o básico vai ser muito fácil de tu lembrar, de tu entender. Agora, aqueles detalhes ali, as palavras que não são básicas, que são menos frequentes, tu precisa delas para realmente entender aquele filme, por exemplo. Pule o básico, no sentido de não foca no básico, foca em aprender o idioma. E o básico ele vai vir junto. Número 4, não memorize palavras. A ideia aqui é justamente trocar a palavra memorizar por adquirir. Ou seja, não é para tu tentar se esforçar, vou aprender 10 palavras hoje, aí tu fica ali se esforçando, tentando lembrar, e no dia seguinte tu tenta lembrar delas. Não. A ideia é adquirir de uma forma mais natural. Inclusive, daqui a pouco eu vou dar mais alguns detalhes sobre adquirir vocabulário de uma forma realmente mais natural, porque é assim que a gente aprendeu nossa língua nativa.
A gente não ficou ali se esforçando para lembrar, a gente simplesmente foi adquirindo aos poucos. É exatamente isso que o Steve Kaufmann, o Luca Lampariello nos sugerem, vários outros poliglotas também. Adquirir vocabulário no lugar de memorizar. E calma que o vídeo ainda não acabou, tem bastante dica ainda, mas antes, se tu está realmente comprometido em aprender um idioma em 2026, deixa um comentário para registrar esse teu comprometimento. A próxima dica é obrigatória, vai te salvar muito tempo e sanidade mental. Não faça provas nem exercícios. Novamente citando o Steve Kaufmann aqui, fazer exercícios e principalmente provas em outro idioma é simplesmente inútil e desmotiva muito. Esse é um dos problemas com um monte de cursinho, que tem ali prova para tu passar de nível, por exemplo. As provas, elas desmotivam muito para quem realmente quer aprender um idioma, para usar esse idioma de verdade. Se tu quer realmente ser fluente no idioma, tu não precisa de prova e provas são ruins. E é bem simples de entender. Numa prova, o que acontece? Por exemplo, tem 10 questões, sei lá, a média é 70%, então se tu acertar 7, tu tá na média, se tu acertou 6, tu tá abaixo da média, isso é ruim, reprova, recuperação e o caramba. Isso te desmotiva. Ninguém quer errar numa prova. Só que errar nos idiomas, errar na prática, tu falar alguma coisa errada, tu escrever errado, todos esses erros no idioma, eles são muito úteis. Eu já falei em algum outro vídeo aqui que o nosso cérebro ele tem a capacidade de corrigir esses erros. Mesmo que tu não perceba, tu cometeu um erro, ninguém te falou, tu não notou, de tanto tu ouvir pessoas falando certo, por exemplo, nativos, e tu ler, teu cérebro vai ali corrigindo aquilo que tu falava errado, que tu entendia errado, enfim. Errar nos idiomas é bom. E o que uma prova faz, o que um exercício faz? Te dá medo de errar. Te deixa nervoso ali, tu não quer errar para não ir mal. E o que acontece? Tu não se expõe tanto quanto tu poderia. Então, simplesmente, se tu tiver essa opção, se tu não estiver fazendo algum cursinho, alguma coisa, não faz exercício, não faz prova, não faz sentido nenhum. Agora, o segredo dos poliglotas: foque em imersão. E aqui a gente vai ter dois tipos principais, eu vou te explicar mais no detalhe agora, porque tu vai precisar passar a maior parte do teu ano nos estudos de idioma fazendo imersão, e a gente tem esses dois tipos principais. Primeiro, leitura. Como eu tinha falado antes de adquirir vocabulário e não memorizar, a leitura vai servir exatamente para isso, para adquirir palavras, que basicamente o idioma é feito de palavras. Precisa saber pelo menos algumas dezenas de milhares para realmente entender bem o idioma e funcionar nele de uma forma eficiente, que é a chamada fluência. E aqui a gente vai ter a leitura intensiva e a extensiva como as principais. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas basicamente a intensiva, tu vai ler ali menores quantidades de textos bem mais difíceis do que teu nível, porque daí vai ter muita palavra que tu não conhece, e tu pode ficar ali pesquisando, entendendo melhor. Mas sempre lembra que não é para tu memorizar. Tu viu uma palavra que tu não sabe, tu pesquisa o significado, aí tu viu ali, viu que encaixou e continua lendo. Depois de um tempo, depois de tu repetir isso várias vezes, tu vai acabar lembrando as palavras. Já a leitura extensiva é mais extensa, ou seja, tu quer ler grandes quantidades, por exemplo, ler um livro inteiro sem ficar pesquisando cada palavra. Tu quer ali entender a ideia geral do texto, tu não precisa entender ali os detalhes e tudo mais, mas realmente entender o conteúdo como um todo. As duas são válidas e muito importantes. Inclusive, uma ferramenta muito boa para tu fazer ambos os tipos de leitura é o aplicativo Link, do próprio Steve Kaufmann. Nele tu consegue ler textos e tu consegue checar palavras e os significados só com um clique. Tu não precisa daí abrir outra aba, abrir um dicionário e procurar. Ali tu consegue fazer isso automaticamente. E ainda, ele tem um sistema muito interessante de contagem de palavras que faz com que tu saiba realmente quantas palavras tu sabe no idioma. Como Steve Kaufmann sempre fala, o número de palavras que tu sabe é igual ao teu potencial no idioma. Tu quer realmente saber muitas delas e nesse aplicativo tem essa contagem que é bem interessante. Caso tu tenha interesse, eu vou deixar um link tanto na descrição quanto no comentário fixado. É uma ferramenta muito boa, ele vai te facilitar muito. Então a leitura é essencial, só que se tu só lê, tu acaba não desenvolvendo outra habilidade essencial. Por isso a gente tem o segundo tipo de imersão, que é listening, ou escuta. O listening é bem mais fácil de fazer do que a leitura, porque tu pode fazer enquanto tu faz ali outras atividades, por exemplo, lavar louça, ou tu tá pegando um ônibus, tá indo para algum lugar, tá caminhando, correndo, enfim. Tu pode colocar algum podcast, algum vídeo ali e ficar ouvindo no idioma que tu tá aprendendo. É mais fácil de fazer e é muito importante, porque tem muita gente que, por exemplo, fala: eu consigo falar, consigo ler, eu entendo bem, só que para entender áudio, né, para ver, sei lá, notícia no idioma, para ver filme, para ver série, eu não consigo. Simplesmente porque o ouvido não foi muito treinado. Então tu precisa passar grande parte do teu tempo de imersão no listening. Eu, inclusive, fico mais tempo ouvindo do que lendo,
porque simplesmente é bem mais fácil de fazer, porque para ler eu preciso ali sentar, abrir material, abrir dicionário, caramba, e ler. Aqui não, aqui tu simplesmente vai escutando. E quanto mais tu escuta, mais tu vai lembrando das palavras que tu já sabe, mais tu vai entendendo como o idioma funciona e tu vai realmente adquirir a habilidade de compreensão oral de uma forma mais natural. Então, sim, tu pode e deve estudar vendo série, vendo filme, vendo podcast, vendo vídeo no YouTube, materiais que tu gosta. Inclusive, se tu já está ansioso para começar o ano estudando dessa forma, bem diferente do método tradicional, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muito conteúdo para esse próximo ano que vai estar ainda melhor. Próxima dica: estude todos os dias. A consistência simplesmente vence todo o resto em muitos aspectos da vida, mas nos idiomas principalmente. Precisa estudar todos os dias, estudar um pouquinho cada dia é melhor do que estudar muito um dia, 2 dias na semana e o resto não estudar. Então sim, tu vai precisar estudar todos os dias, só que quando tu usa materiais que tu gosta, que tu acha interessante naturalmente, é bem mais fácil estudar todos os dias, não vira aquela obrigação, tenho que estudar hoje. Não, vira algo legal, que tu simplesmente vai querer estudar todos os dias. E essa é a ideia aqui. Tu vai ter que ouvir todos os dias, tu vai ter que ler todos os dias, só que se tu não souber como ler, no detalhe ali, a leitura intensiva e extensiva, não vai adiantar muito ler de qualquer jeito ali todos os dias. Por isso eu fiz esse vídeo aqui, eu te ensino justamente como aprender milhares de palavras sem memorizar.